Fala galera, mais um vídeo pro canal e hoje nós vamos falar da queridinha creatina. Trouxe um super convidado aqui, Dr. Francisco Benetti, nutrólogo com experiência no esporte, e nós vamos tirar todas as dúvidas sobre creatina. Mas antes, roda a vinheta. Doutor, bem-vindo ao nosso canal. Obrigada pelo convite, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço vocês aí, obrigado a todo mundo da Roper. Espero que a gente possa tirar aqui nesse bate-papo um pouquinho e que o pessoal entenda melhor o que é a creatina aí. Você sabe que a creatina é o suplemento talvez que gera mais dúvida, né? Apesar de ser um dos suplementos, talvez o mais estudado. E o mais usado, se eu não me engano, acho que talvez ele possa perder um pouquinho pro whey, mas sim, a creatina é campeã, né? Exatamente. É um suplemento de muita evidência científica, né? Então a eficácia da creatina ela é comprovada. E vamos começar então já sabendo o seguinte, o que é a creatina? A creatina é uma proteína e ela é produzida tanto no nosso rim quanto no nosso fígado. E eu gosto da creatina porque assim, creatina fosfoquinase é a primeira explosão muscular que você tem num treino. Por isso que é interessante quando a gente vai fazer esporte de alto impacto e explosão acabar utilizando essa creatina, porque ela dá aquela, né, é fibra rápida, né, aquela coisa de explosão que você precisa. Então ela ajuda muito nessa contração dessas fibras que dão essa musculatura mais evidente do corpo e ao mesmo tempo para esporte de impacto, de pressão, ela é interessante porque ela te dá energia também. Exatamente, muito bem colocado. E aí a gente já entra inclusive na questão de a creatina ela não vai ser eficiente em todos os esportes, né? Ela não vai ser, mas pensando em performance, né? Em performance, talvez em alguns esportes ela tenha um valor superior que os outros, mas é isso que você colocou. Como ela vem sendo ultimamente muito estudado, a comprovação dela vem se entrando quase praticamente em tudo. Hoje, por exemplo, a gente vê pessoas para tratar sarcopenia, que é aquela perda de massa magra com envelhecimento pelo déficit hormonal, a creatina sendo estudada até em pacientes que fazem caminhada, para você ter uma noção. Exatamente. Então ela tem uma ação em todo o corpo, para todos os esportes. Óbvio que se você faz crossfit com um impacto mais alto, ele vai ser mais efetivo do que para aquele senhor que faz uma caminhada. Mas para aquele senhor que faz caminhada, tem evidência científica que ele tem que tomar também. Exatamente. Pensando em aumento de performance, a creatina ela vai ser muito mais eficiente em esportes, né, de curta duração, né, como crossfit, sprints, né, corridas de no máximo aí 400 metros, então esportes de alta intensidade e curta duração. Mas quando a gente pensa em recuperação, até no endurance, a creatina tem sido muito utilizada. Demais, eu acredito que praticamente aí quem trabalha com isso e vê pacientes, por exemplo, que fazem triatletismo e outros esportes de endurance, a própria maratona, a gente usa a creatina. Ela vai ter uma ação melhor naquelas fibras rápidas. Então, para esportes de contato, sim, mas ela também tem uma ação nas fibras lentas. Então, ela pode ser utilizada nos dois casos. Óbvio que, por exemplo, para um cara que faz crossfit, eu acho que ele seria mais indicado para um maratonista, mas eu usaria nos dois casos. Exatamente. E aí a gente já entra até um dos grandes mitos que envolve aí a creatina, e durante muito tempo, até é legal de lembrar, a creatina durante muito tempo foi um suplemento proibido aqui no Brasil, né? Demorou um pouquinho pra gente conseguir ter essa permissão aí da creatina, e muito se falava, inclusive muitos médicos falavam isso também, de função renal, né? Da creatina prejudicar a função renal. Então já vamos, doutor, quebrar esse mito aí. Acho que assim, a primeira coisa que é legal a gente falar é que os mitos da creatina vieram pelo mau uso dela. Então lá atrás, quando eu era jovem, eu comecei a malhar com 15 anos, a gente está falando 20, 22 anos atrás, a creatina a gente fazia assim, lá na academia eu chegava e o cara falava, não, você tem que tomar isso aqui, você começa com 20 gramas, depois na segunda semana você baixa para 15, depois você baixa para 10 e depois você faz dose de manutenção de 5. E na verdade você só tinha um processo de retenção de líquido com aquilo. Então quando as pessoas me perguntam, creatina retém líquido, eu sempre falo, depende de dose. Aquela dose errônea que a gente usava lá atrás, sim, poderia acabar retendo líquido. E essa dose, por exemplo, hoje, que a gente recomenda de 3 a 5 gramas,
Eu não vejo retenção. Às vezes damos para meninas aqui de 48 quilos, elas não vão ficar mais fortes, elas vão manter os 48. Só que quando eu uso uma dose mais alta também e ela é produzida no meu rim, aí eu posso ter um efeito de diminuição de produção, algumas coisas nesse sentido. Mas hoje com essa dose de 3 a 5, no próprio estudo... Uma dose totalmente segura, né? Aquele estudo da sarcopenia que a gente falou, eles falaram, pode utilizar ininterruptamente que você não vai ter problema renal. É uma outra dúvida também, essa necessidade de fazer a pausa. Não existe a necessidade de fazer a pausa com a creatina, né? Então ela pode ser utilizada por um longo período, mas eu particularmente eu acho interessante quando a gente pensa principalmente do uso de creatina em atletas, eu gosto muito de usar a creatina, de fazer a utilização da creatina de acordo com a fase que o atleta tá também. Então não faz muito sentido, né, se a pessoa não tá em uma fase onde o uso da creatina vai realmente trazer uma eficácia. E essas coisas, principalmente com o atleta também, é legal você mudar os estímulos, fazer ciclos, exatamente, né? Coloco aqui, tiro aqui, nessa fase de maior recuperação. Mas eu acho que assim, hoje, se a gente pensar, se a pessoa quiser, principalmente depois dos 50, utilizar ininterruptamente, você tem base científica para isso. E base científica mostrando que não vai acontecer nada com o teu rim. Sim. É dosagem independente. Sendo um indivíduo saudável, você realmente não vai ter nenhum drama em relação a isso. O que a creatina causa, na verdade, é uma retenção na célula. Então, realmente, se você vai criar, né? Você vai criar um volume muscular. Então, até que eu estava falando com o doutor, se você tem um percentual de gordura um pouco mais alto, infelizmente o nosso músculo está por baixo da gordura, então se essa musculatura fica mais volumosa e você tem um percentual de gordura alto, você com certeza vai ficar com uma aparência maior. Sim. Né? Mas isso não... Músculo com gordura. Exatamente, mas isso não significa que você está ganhando gordura. A creatina não engorda, ela nem passa pela gordura, não existe isso. Tanto que a creatina também pode ser utilizada numa dieta, que é uma dúvida que as pessoas têm também, se o seu objetivo é emagrecimento. Porque a gente coloca muito creatina para aumento de força, ganho de massa muscular, mas a pessoa que está em uma dieta para emagrecimento, ela também pode fazer uso da creatina, né, doutor? E é isso que eu falei, a gente tem muitas pacientes bem magrinhas que você usa ela para fortalecer a musculatura, né? Num processo de emagrecimento, para ele ser saudável, é legal que você perca gordura, mas que você preserve o teu músculo. Se você perder gordura e perder músculo junto, você está propiciando um efeito sanfona. Então, porque a musculatura é quem confere o nosso metabolismo e você propicia um corpo mais flácido. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho e você gera um déficit calórico, se você usa uma substância que pode te ajudar com a musculatura, isso vai influenciar positivamente no caso. Então, se você vai lá e passa com a Gi e a Gi montou um cardápio com déficit para você, ela está usando provavelmente a creatina para equalizar e que você não perca tanto músculo. E aí, nesse sentido, ela se torna muito eficiente. Agora, assim, creatina não faz milagre, tá, gente? Ninguém vai tomar creatina aqui e vai ficar gigante, tá? Não acontece isso. É esse o mito que se causa, né? E é isso que eu falo. Quando as pessoas usam um suplemento de uma maneira errônea, elas queimam um filme daquilo pro resto da vida. Então tem muita gente que coloca na cabeça que a creatina vai reter líquido por causa daqueles ciclos errados que não faziam sentido nenhum lá atrás. Exatamente. Tanto que muito se fala, né, da creatina não poder ser utilizada por indivíduos em uma dieta para emagrecimento, e é justamente isso que o doutor falou. Quando você está numa dieta com déficit calórico, você está num ambiente catabólico, né? Então você está num déficit agressivo, você precisa de mais força para poder fazer um bom treino com sobrecarga, só que você não está consumindo carboidratos em grandes quantidades, né? Então a creatina pode ajudar a fazer essa manutenção e até mesmo ganhar massa muscular, mesmo você estando em uma dieta para emagrecimento. E melhorando a intensidade do teu treino, porque às vezes você tem um déficit calórico, você usa a creatina ali, ela confere aquela explosão que a gente falou nessas fibras mais rápidas e a pessoa vai treinar com mais intensidade, ela além de tudo potencializa o emagrecimento dela, porque se ela treinar melhor, ela gera mais substrato para emagrecer. Exatamente. E nós, na verdade, né, doutor, isso é legal de falar também, nós conseguimos consumir creatina através da alimentação, né? Mas aí, mais para aquelas pessoas que consomem carnes vermelhas, né? Exato.
o vegetariano, o vegano, muito provavelmente eles vão ter que suplementar. Exatamente. Tanto que existe uma resposta mais positiva em indivíduos veganos e vegetarianos justamente porque eles não consomem creatina. E eles não ingerem. Normalmente são pessoas que vão ter um efeito mais positivo com a suplementação, né? Eles têm um corpo mais receptivo, Exato. aquele receptor tá ali. Cadê minha creatina? Você dá pra ele, ela fala, Exato, porque às vezes eu vejo que algumas pessoas usam e conseguem ter um efeito muito positivo e outras não sentem tanto. Então, por exemplo, se você é um indivíduo vegano ou vegetariano, provavelmente o seu efeito, você vai ter um efeito ainda melhor porque você não faz o consumo. Pessoas que têm um alto consumo de carne, por exemplo, provavelmente são pessoas que não vão ter um efeito tão positivo em relação à suplementação porque já consomem, né? Creatina em excesso. E aí até pensar no link, um próprio paciente já com uma tendência mais magra e que come menos, ele teria uma resposta mais positiva. Então eu acho que assim, além de tudo, a gente pode quebrar um mito aqui. Creatina não engorda, na verdade ele pode ser utilizado pro emagrecimento. Olha, por essa ninguém esperava, hein? E aí, as doses, em relação às doses. Você acha que vale a pena fazer saturação? Então nós, muito se ouve de fazer saturação por uma semana, 20 gramas fracionadas ao longo do dia, durante uma semana, e depois ficar numa dose ali de manutenção que seria de 3 a 5 gramas. O que acontece? Essa pelo menos é a minha opinião, né? Você tem aí uma resposta em relação à creatina, fazendo as doses de 3 a 5 gramas em mais ou menos 28 dias, né? Então, mais ou menos 4 semanas é o tempo que você começa a sentir o efeito da creatina. Algumas pessoas de uma forma maior, outras pessoas de uma forma menor. Muito se fala sobre a saturação para que você tenha essa resposta mais rápida. É necessário isso? Eu acho, tá? Se você fizer essa resposta de saturação, você vai ter também retenção de líquido. Então aí você vai ter Você aumenta a possibilidade, essas chances, né? O que eu falo assim, se você, por exemplo, tem um atleta da GI que vai competir e de repente ela acha que essa pessoa precisa de uma saturação, eu acho válido. Agora, por exemplo, um cara que treina esporadicamente no boxe, eu prefiro começar com essas doses de 3 a 5 para a gente não ter aquele efeito, por exemplo, de ter uma possibilidade de reter líquido ou não. Então, para os meus pacientes que têm uma vida mais comum e eles não têm tanto foco em performance, a performance é só um complemento para o bem-estar deles, eu acho que 3 a 5 gramas vai melhorar numa condição natural isso, com um pouco mais de tempo para se chegar, mas talvez a gente não tenha tanto efeito negativo. Exato. Ou de retenção, coisa nesse sentido. Agora, por exemplo, para um atleta, não é só nem a questão, às vezes ele usa muito mais do que só 5 gramas. Exato. Então o cálculo ele passa a ser diferente e a gente tem que pensar de uma maneira mais para o desempenho esportivo mesmo. E o aumento de peso, que pode acontecer com o uso da creatina, vem justamente por esse aumento do volume muscular, né? O nosso peso total, ele não está sendo somado ali somente com gordura. Então o nosso peso total, ele envolve gordura, ele envolve músculo, ele envolve água, ele envolve vísceras, ele envolve tudo que você tem no seu corpo. Então se você tem um aumento da sua massa muscular, o seu peso total pode subir também. Então pode ser que mesmo você estando em uma dieta para emagrecimento, você fazendo o uso da creatina, você verifique um aumento do seu peso total, mas isso não quer dizer que você está ganhando gordura. Aí você tem que olhar o espelho, porque ele vai te dizer Esse tudo. aí não vai mentir, né? E é bom a gente lembrar que músculo é água, né? Então quando você treina, você sai ali com aquele pump bonitão da academia, porque você teve um edema, é um edema mioblástico. Não, sarcoplasmático, desculpa. Depois o mioblástico é aquilo que consolida. Então sempre uma pessoa com mais músculo, ela vai ter mais água. Exatamente. E vai ser mais pesada, provavelmente, Sim. né? 1 quilo de músculo, 1 quilo de gordura. Então às vezes você manteve seu peso igual, só que o músculo subiu, você tá mais densa, mais compacta. Se você tá, às vezes, mais flácida, aquele volume que você tem aparenta estar muito maior. Exatamente. Então esse processo de emagrecimento, ele não é só um processo de mais, menos na balança. A gente tem que ver o compacto e o conjunto. Isso. E é por isso que eu acho que ela ajuda sim no emagrecimento. Com certeza, é um suplemento, ou seja, creatina, cada dia aí mais provando que pode ser um suplemento utilizado, seja qual for o objetivo do nosso paciente, seja qual for a fase em que ele está também, né? E é isso que eu acho legal, procura sempre alguém para te auxiliar como tomar isso, para você não ter esses colaterais de retenção, de acúmulo
né, em receptor e, por exemplo, aí podendo ter que excretar mais no teu rim porque ele está em excesso. Se você fizer uma coisa equilibrada, ela vai ser um suplemento super saudável, inclusive sendo recomendado aí para se utilizar cronicamente para prevenir, por exemplo, perda de massa magra. Exatamente. Está entre os suplementos mais seguros, né, que nós temos, extremamente e com mais estudos. Talvez seja o mais estudado. Acredito que esteja em primeiro lugar, de repente aí empatado com a cafeína, dentre os suplementos mais estudados. Então é uma suplementação segura. Acho que tiramos todas as dúvidas sobre creatina, doutor. Eu acho que a gente falou tudo. Sempre tem mais alguma. Então, ó, lactantes, gestantes, adolescentes, nós já temos bons estudos também da suplementação com creatina sendo utilizada de forma segura. Acho que tiramos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos nossos comentários, né, doutor? Sim, a gente vem aqui e responde, todos, né? Se ficou mais alguma dúvida, com certeza. Vai que a gente esqueceu de alguma coisa, né? Sim, vocês podem perguntar lá. Acho que falamos de tudo. Galera, então é isso, doutor. Muito obrigada. Obrigado a vocês, viu, gente? Espero num próximo aí, quem sabe a gente falar de um outro suplemento, beta-alanina, cafeína, né? Coloca aí qual suplemento que vocês querem que a gente converse aqui um pouquinho mais. Tire as dúvidas de vocês. A beta-alanina tá permitida já? Tá permitida, beta-alanina. Então fica beta-alanina. Boa, beta-alanina é fantástico. Ainda mais pro CrossFit. Exatamente. Obrigada, doutor. Imagina. Galera, até o próximo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like e deixar a sua dúvida. Até o próximo.